Bom dia, gente. Eu sou Regina Oliveira. E eu sou Hugo Silva. E hoje nós estamos aqui para falarmos sobre autoimagem e autoestima. Uma questão que chama tanta atenção da gente. Então, na verdade, quando a gente fala de autoimagem e autoestima, a gente precisa entender que tem momentos, sim, na vida da gente que todo mundo, sem exceção, vai passar por um pouco de dúvida. Tem um dia que a gente acorda com a cara mais assim, tem um dia que a gente acorda com um humor diferente, e tudo isso vai interferir como a gente se percebe. Mas a questão principal hoje é a gente entender de onde vem essa ideia de autoimagem e autoestima, para que a gente possa se relacionar com isso de uma forma mais tranquila, para que a gente possa olhar para isso sem tantos dramas, né? Onde foi que foi construída essa autoestima? Que autoimagem é essa? Então, todas essas questões que a gente faz, todo mundo é mais bonito que eu gostaria de ser mais magro, eu gostaria que meu cabelo fosse mais liso, a minha pele fosse mais escura, mais clara. Tudo isso são conceitos e crenças sociais, né, que vieram do nosso sistema familiar e da sociedade do momento que a gente nasceu até hoje. Então, o que a gente vai hoje tentar construir com vocês é a ideia do que realmente somos. E esse é um grande desafio, porque nós não sabemos bem, né, qual é a nossa real imagem se não tivermos no nosso adulto. Então, o convite de hoje é a gente entender de onde vem a nossa ideia do que é autoimagem e do que é autoestima. Porque nesse momento a gente vai poder conseguir conviver com isso dentro de uma nova perspectiva. Porque isso é uma nova perspectiva, certo? Então, todas essas baixas estimas e essas crenças que nós temos da nossa autoimagem faz com que gere milhões de inseguranças. E de onde vêm essas inseguranças? A gente vai fazer uma construção com você. Mas assim, o principal no momento é a gente começar a entender qual é a diferença de uma autoimagem para uma autoestima. Então, a autoimagem é a descrição que a pessoa faz de si, né? A forma que ela se vê, estando essa percepção também relacionada com o modo como os outros a percebem. Diferente da autoestima, que é uma avaliação. Então, uma é uma descrição, a outra é uma avaliação que nós temos de nós mesmos, tá? E esse estado também vai estar relacionado com a forma que os outros nos veem e nos avaliam. Então, o que é real é o que a gente enxerga de verdade no espelho, ou é o que a gente passou a enxergar no espelho através do que os outros disseram pra gente desde que a gente estava, né, do ventre, que a gente já viu da importância da vida intrauterina, até os 7 anos de idade. Aonde nós estamos? Porque se nós estamos nessa perspectiva do 0 aos 7, nós estamos na criança, nós não estamos no adulto. Então, é por aí que a gente vai começar a pensar. Então, é importante também entender que a gente vai estar lidando com vários conceitos, né, de várias escolas. E por falar em conceito, é importante a gente pensar sobre o conceito que a gente tem de si mesmo, o autoconceito, né, que está dentro da ideia de autoimagem. Então, o autoconceito é justamente essa identidade do sujeito, julgamentos, crenças, né, ideias, representações, né, grosso modo, aquilo que você entende por você, né, que você vai ter o que você vê, que você cola com essa ideia, né, a própria ideia de autoconceito é isso, né, o conceito que você tem sobre si mesmo. Só que esse conceito não é tão seu assim, né? Então, a gente precisa entender que tudo isso vem de um aprendizado. E o quanto esse aprendizado interfere na nossa aceitação, no nosso auto-amor. A gente deixa de se amar pelos olhos dos outros. Mas quando a gente está no adulto e que a gente pode olhar para nós mesmos, olhando nossas qualidades, olhando os nossos valores reais, olhando o que nós temos de melhor na nossa aparência, vai ter coisa que a gente não vai gostar, ok, mas quantas coisas maravilhosas que a gente tem na gente. Então a gente passa a valorizar isso, a botar uma maquiagem, por exemplo, eu acho que meus olhos são mais bonitos que a boca, então eu faço os olhos mais bonitos numa maquiagem, né? Trabalho essa boca de uma forma que ela fique mais discreta. São estratégias que a gente vai usando, mas quando a gente entende que a gente vai focar no que é valoroso, no que tem um maior brilho, e não nas características que foram nos incutidas, que não é legal.
Isso. Que não é bacana. Isso não é verdade. Então a gente vai trabalhar hoje a verdade, né? E a falsa ideia, que é uma mentira, sobre nós mesmos, ok? Então bora lá. Então, continuando com essa ideia e já pegando a ideia da maquiagem, né? A imagem corporal, né, ela vai trazer, vai criar, vamos dizer que a casca em cima desse conceito, né? Aquilo que eu vejo, e eu tenho que ficar sempre vendo, né? Se eu parar de me ver no espelho durante 2 meses, eu já não sei mais muito bem o que é que eu vou encontrar quando eu olhar de novo. Isso precisa ser sempre retroalimentado, né? Então essa imagem corporal é essa percepção que a pessoa tem do próprio corpo. Pensamentos, sentimentos que resultam dessa percepção. A mais-valia, né? Então a gente percebe que muitas pessoas que fazem redução de estômago, por exemplo, né? Que fazem a cirurgia bariátrica, que muitas vezes, por um bom tempo, quando elas vão comprar a roupa, ela olha uma roupa menor que vai dar nela, mas ela não acredita. E algumas pessoas precisam pedir um número maior para perceber que já cabe no menor. Então, é essa autoimagem corporal. O que foi que a gente criou? O que é que a gente guardou na memória? Porém, é importante a gente entender que existe também um limiar. Que existe, isso ultrapassando o ponto que muito poucos vão ter isso, mas alguns têm, vai gerar um transtorno de autoimagem. E esse transtorno de autoimagem, ele tem um significado importante. E a gente precisa saber quando é um transtorno, para que a gente busque, além de uma terapia, um trabalho psiquiátrico com medicamentos, para que a gente possa se cuidar, né? Então é importante a gente entender isso. Então, esses transtornos, né, essas dismorfofobias, que esse é o nome, né, que se dá. Justamente, o palavrão é esse, né? Dismorfofobia é a fobia que está associada a você ter uma forma distorcida, né? Então, essa autoimagem distorcida, né, muitas vezes te leva a ficar buscando mudanças, né? E aí você vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer. E vai se torturar com essa imagem distorcida de si mesmo, né? Então, assim, é importante entender que é de praxe isso acontecer. A pessoa olha para o espelho e não se toma. E aquilo que ela vê, ela odeia. Ela, na verdade, aquilo gera milhões. Isso a gente está falando quando está a nível de transtorno para quem está entrando agora, ok? Então, compreender que essa imagem distorcida, tá? Que aí passa a ser um problema maior pra gente, certo? Faz com que quando eu me olhe no espelho, eu me veja desfigurada. Ou eu me veja imensamente gorda, quando eu estou extremamente magrinho. Quando eu estou num processo de anorexia, né? Eu já perdi, eu estou com 40 e poucos quilos e eu me vejo imensa. Isso é uma distorção dessa percepção da autoimagem. E aí a gente precisa de um cuidado maior, de um cuidado mais profundo com psicologia e psiquiatria. Isso. É um conjunto que vai trabalhar isso. Né? Então, como é que eu consigo fazer essa diagnose, né? Entender o que está acontecendo? Quais são os traços, né, de uma pessoa que está passando por um transtorno de dismórfico, né? Você vai ter uma grande insatisfação com o seu corpo, né? Chega a ser uma repulsa. Não vai conseguir se olhar no espelho. Você vai negar essa magreza, né? Que geralmente você tá magro e tá se vendo gordo, né? Ainda que esteja com um peso extremamente baixo, né? Abaixo do saudável, né? E vai ter contínuos comentários e queixas de que tá se sentindo gorda ou gordo, enfim. Ainda que tenha um peso saudável, né, ou mais baixo, né, isso pode levar até a morte se você não cuidar, né? Você pode morrer de inanição, né? Então, a gente precisa entender que eu só existo, né, através da visão do outro, e o outro através do eu. Então, isso é uma troca. Quando a gente nasce e a gente... Eles olham pra gente, né? Os mais velhos olham pra gente. Eles começam a dizer que bochechudo, que narizinho isso, né? Que gordinho. Ali vai se construindo ideias de aceitação. Então, nós passamos a acreditar que a aceitação de nós mesmos, né? Que a nossa não exclusão vai ser feita se a gente faz uma manutenção daquilo.
seja positivo ou negativo. Então, é importante a gente compreender como isso é incutido na nossa cabeça. Porque quantas vezes vocês já foram visitar um bebê na maternidade e vocês disseram, meus pais têm um negócio de dizer, parece joelho. Todo bebê parece com um joelho. Não, o bebê não parece com um joelho, gente. O bebê são fofinhos, né? Alguns enrugadinhos, como o meu neto nasceu. E quem diria, hoje é um menino super lindo. Então, a gente tem que fazer essa construção de uma percepção real e fazer com que as nossas crianças, e aí pra gente que tá adiante, né? Não a nossa criança interior, agora eu tô falando das crianças que nos cercam, se sintam belos, se sintam amados, com suas qualidades. Que a gente não repita um padrão inconsciente, porque não adianta a gente culpar ninguém, certo? Pelo que a gente guardou dessa autoimagem, certo? Isso. Mas que a gente compreenda que a gente pode fazer diferente, que a gente pode fazer com que todas as pessoas se achem lindas, com os olhos redondos, com os olhos puxados, com o nariz porrote, com o nariz fininho, não importa. Essas diferenças é que encantam o mundo, é que embelezam o mundo. É o que faz a gente entender um pouco mais da nossa descendência. E isso é lindo, isso é bacana. Então, a gente precisa fazer uma compreensão de como essa ideia chegou. E essa ideia dessa autoimagem, reforçando, vem do olhar do outro. E a gente só existe porque o outro nos olha e fala dessa existência. Então, é a partir daí que a gente começa a entender como foi, então, que disseram que eu era e eu acreditei, ok? Isso tem a ver com o desenvolvimento humano, né? Eu sempre falo, olha, é o bichinho homem, é o bichinho humano, mas o humano, ele tem uma forma peculiar, uma forma própria de se construir, né? E é nessa linguagem que isso vai se construindo. E esses fragmentos de linguagem, eles vêm de fora. Eles vêm dos nossos pais, eles vêm das pessoas que a gente acha importante. E a gente, enquanto filhotinho, tá lá com a antena ligada para pegar essas informações. E uma hora a gente vai ligar essas informações. E na hora que a gente liga essas informações, bom, tem uma chance de um bocado de crença estranha acontecer, mas é o necessário para que a gente possa olhar para o espelho e dizer eu, né? Eu tô ali. Então, teve um psicólogo europeu, se não me engano francês, chamado Piaget, que estudou o desenvolvimento humano, né? E ele tem uma série de testes, né, que ele saiu desenvolvendo para poder classificar a forma que aquele pequeno ser ia se construindo, né? E um desses testes, né, que é logo do começo do desenvolvimento, né, que chama teste do batom, né? Você marca a testa da criança com a tinta, com batom, etc., e bota ela à frente do espelho, né? Mães psicólogas devem adorar fazer esse tipo de coisa com suas crianças. Isso com um bebê de 8 a 9 meses, tá, gente? E aí, naquele momento, quando a criança olhar e se tentar limpar ou botar a mão naquela marquinha, ele está dizendo para você que ele já reconhece a imagem dele no espelho. Que ele já sabe que aquela imagem é dele, né? Só que, obviamente, as imagens vão mudar. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Mas já está dando a dica de que nosso cérebro já entendeu que aquela luz que bateu no olho tem uma referência com uma resposta corporal, né? Isso é muito bonito, né? Então, dentro da perspectiva infantil, nós somos alienados a nós mesmos, né? A percepção inicial de nós vem do externo. A criança não se compreende como ela mesma. Ela se compreende através do que o outro, do que o que consideramos estar no adulto, né, vai dizendo para ela. E isso vai trazendo, presta bem atenção, qualidades de aparências públicas. Ou seja, pode não ser a ideia real. Pode ser que a moda naquele momento seja tal coisa. E aí o bebê nasceu, moda nascer gordinho, nasceu magrinho. Ai, meu Deus, mas ele é muito magrelo, né? Ah, mas o cabelo não sei o quê. Aí o cabelo do neném é de outro jeito. Então, prestem atenção, porque um dia fomos criança e essa nossa criança, no nosso estado infantil, se apercebeu desse jeito. Né? Se apercebeu dessas qualidades que não são nossas, são qualidades de aparências públicas e sociais.
Então, isso não quer dizer que somos nós. Prestem bem atenção a isso, ok? Então, o que é que nós fazemos? Nós somos uma coxa de retalhos. Uma coxa de retalhos de informações de pessoas, como ele falou, de autoridade para nós. Que é o pai, a mãe, a avó, a cuidadora, né, a babá, né, a professora do colégio. Nós somos essa coxinha de retalho. Então, quem nós somos? Imagina, é a perspectiva e o olhar de uma soma de pessoas. Isso somos nós? Isso é uma questão para a gente pensar. Porque se cada um olha e observa, diante da sua perspectiva, do que aprendeu sistemicamente da época que nasceu, cada um vai ver e vai olhar de uma forma diferente. Então, dentro desse olhar diferente, como é que eu posso ser isso? Se eu sou um pedaço de condições, de atenções e símbolos que cada um que me olhou disse que eu tinha. Não dá mais para não se achar bacana, porque nós não somos isso, ok? Vamos continuar, tá? Então, quando criança, nós somos um ser inerente, mas sim uma construção de pedaços, né? E isso causa estranhamento. Por vezes, a gente vai se olhar no espelho, principalmente na adolescência, e vai começar a fazer jogos mentais. Mas pera, eu sou assim? Eu não sou assim. Então, muitos dos adolescentes vivem conflitos, nós, né? Vivemos conflitos de imagem muito grandes. Porque a gente começa a crescer e começa a duvidar. E é isso mesmo. Isso pode, isso não pode. Como é que fica essa ideia? Então, eu quando eu estava estudando, falando para a Hugo, eu disse assim, hoje meu cabelo não faz mais cachinho, né? Mas assim, meu cabelo era muito cacheado e eu achava lindo. Mas a minha mãe, para a época, e para minha família, a maioria tinha cabelo liso. Então, o que é este cabelo que vocês olham? Não precisa de alisamento. Foi alisado. Cabelo, né? Foi alisado, né? E foi colocado. Quantas vezes, gente, eu dormi com 8, 9, 10 anos de touca no cabelo. E eu não sei se vocês lembram, os mais velhos. Pegava meia calça, dava um nó, amarrava no cabelo, girava, para tirar no outro dia o cabelo tá liso. E quem disse que eu gostava disso? E quem disse? Mas era a ideia para eu pertencer à minha família, que eu tinha que ter aquilo. Ok. Eu ia dizer o quê? Não quero, deixa meu cabelo cacheado. Como é que eu ia pensar isso com 10 anos de idade? Com 11 anos de idade? Hoje, nas gerações mais novas, com 4, 5 anos, você começa a trabalhar o empoderamento, principalmente das crianças negras. E isso é maravilhoso, porque são cabelos lindos, né? Meu cabelo era por ali, viu, gente? Era um pouco mais cachinhos mais retos, né? Mas assim, era aquilo ali. E eu achava lindo, mas não podia ter. Hoje as crianças pequenininhas, elas já dizem, eu sou assim. E quando elas crescem, elas podem se assumir assim. Por isso que eu tô falando de período e época. Percebe? Eu estava num período, há tantos anos atrás, que não, isso não era legal. Hoje é legal. Então, beleza, bora deixar o cabelo assim. E isso vai fazendo com que essas crianças possam ter, diante desse fato, maior força para dizer quem são. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai fazer comentários de outras coisas que vão fazer com que elas se percam de quem elas são. A sociedade vai fazer esse movimento. A Samantha falou uma coisa que, inclusive, dá pra gente comentar legal, que é, olha, não é só o que dizem da gente, mas são os julgamentos. Mas o que dizem da gente já são os julgamentos. Isso. Né? A gente vai chegar isso leva a gente pro final da nossa conversa. Né? Em que lugar a gente fica entre o julgamento que nos dizem, né, e uma produção de saúde pra gente? Mas aguenta aí que a gente chega lá. Então, assim, primeiro a gente precisa entender esse movimento, dessas incertezas que se passam em nós, da nossa estética e da nossa conduta. Porque também, assim, é o que é certo, o que é bonito, né? É um bom comportamento, é um mau comportamento. Isso não existe. Tudo vai depender da cultura, do momento de vida, né? E de como você atua com isso. Então, a gente muitas vezes vai julgar e vai ser julgado por perspectivas que o outro tem até de uma outra cultura. Porque, veja, se nós somos uma soma de ancestrais e esses ancestrais vieram de diversos lugares, se são ancestrais sertanejos, né, por exemplo, vão trazer uma percepção totalmente diferente. Você passa na casa de um sertanejo, ele te dá imediatamente alguma coisa para você beber e para você comer. E ai de você não aceitar. Se você vai numa casa europeia, você tem que tomar uma outra postura.
O que é que os pais dizem pra gente? Não aceite, fique tranquilo. Não, olha, tá ali, mas não é pra pegar. O sertanejo vai se sentir ofendido. Então isso é cultural. O que é certo, o que é errado? Como eu vou me vestir, como eu deixo de me vestir, a gente precisa pensar, né? O que é que eu gosto? O que é bom pra mim? Como eu me sinto bem? Claro e evidente já de começo. Não estamos dizendo que você não deve ligar para o que as pessoas acham, o que as pessoas pensam. Né? Como disse um psicólogo bem antigo, né? Ele fala assim, ele diz, olha, só quem faz isso são os loucos. Né? Certo? Se você tem um pouco de normalidade, você vai ter uma postura e você vai se comportar, sim, com uma certa preocupação do que o outro, como é que você vai se colocar, você está indo para casa daquela pessoa, como é que você não vai estar totalmente fora de, né? Todo mundo de smoke e você de fantasia de carnaval. Isso é loucura. Não é disso que a gente tá falando. Não tá dizendo, olha, libera tudo aí, vai ser você e pronto. Não, porque você faz parte de uma sociedade. E na hora que você fizer um movimento que pareça de loucura, você vai começar a ser excluído. Aí não vai dizer que foi a gente que disse que você pode fazer esse tipo de movimento, porque a gente não quer ninguém excluído. A gente quer todo mundo incluído. Mas a gente precisa entender o que é o exagero do outro. O que é que vem do outro, que eu tenho uma crença que não é muito legal pra mim, tá? Então, a gente precisa entender que muitos poucos têm uma genética que vai dar pouca importância ao que os outros pensam. Isso existe, viu, gente? Tem gente que já nasce com isso, mas vamos dizer que tá lá no 1, 2, 3% da humanidade, que não tá nem aí pro que os outros pensam e consegue se colocar muito bem em qualquer lugar porque não está nem aí. Mas, ao mesmo tempo, tem uma atenção, né, de qual é a situação e se coloca bem. Mas isso é muito pouco. A maior parte de nós vai estar, assim, dentro desse movimento de como é que as pessoas vão estar vestidas lá, como é que eu posso me encaixar melhor, porque isso é uma forma de ser incluído. Isso é natural, isso é normal. Beleza? Isso faz parte do nosso comportamento humano mesmo, né? Agora, e aí, vamos lá para esse lugar do julgamento, né? E quando a gente vê outro julgando dentro de casa, etc, 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 a gente vai ver isso. Né? A grande questão é como é que eu vou filtrar essas opiniões, né? Como é que eu vou usar essas opiniões como opiniões, né? Perceber uma resposta externa e olhar para essa resposta externa, né? Sem ignorar, mas também sem ser engolido por ela, sem perder essa noção por ela, né? Porque se eu começo, toda vez que eu escuto algo sobre mim, entro na birra, mas isso é você, eu nem escuto, né? Eu entro num conflito, automaticamente eu não cresço. E a gente está falando aqui de nós aprendermos sistemicamente a viver no adulto. Então, eu escuto, mas não é uma grande verdade, não é uma verdade total. Porque ali eu compreendo que por trás dessa pessoa estão as crenças dela. Então, eu olho, pego aquilo que é importante, fico para mim, e a grande maioria fica certo. Não vai ser necessário para você. Isso. E tá tudo bem. Mas se eu fizer birra, gente, se você faz um confronto na hora que alguém te dá um feedback, que alguém te dá um retorno, fique certo, você tá na criança. E tá na criança não vai te ajudar a crescer. Não vai te ajudar a aprender mais coisas. Então, a gente vai ter que aprender a sustentar essa imagem, né? Essa autoimagem confortável, né? E esse é um grande desafio da humanidade. É um desafio para vocês e um desafio pra gente, né? Sustentar uma imagem confortável e realista de quem sou, né? De como eu me percebo. Isso me traz uma autoimagem e uma repercussão na minha autoestima que vai me trazer um bem-estar. A questão é eu conseguir filtrar no adulto, olhar e dizer, eita, essa sou eu. Eu tenho isso massa, isso, e também tenho um bocado de coisa para desenvolver. Sim, porque eu sou humana. E sendo humana, eu tenho muita coisa para desenvolver. E isso é bacana, e isso é importante. Mas o que é que eu tenho de belo? Né? Pode ser que você descubra que você tem uma voz incrível. Pode ser que você descubra que suas mãos são lindas. E você nunca olhou para suas mãos. Então, o que a gente está convidando a vocês é se observarem com os seus olhos. Se observarem dentro de uma verdade de um adulto que está aqui assistindo e que pode dizer, pera, quem sou eu? O que é que tem em mim real, né? Qual é realmente o tom da minha pele? Vocês já pararam para pensar que muitas vezes
está na distorção e nas questões oculares do outro. Não tem a ver com você. Aham. Então, vamos pensar sobre isso, né? E é complicado porque, inclusive, ninguém vê o outro da mesma forma. Ninguém vê nada da mesma forma. Cada um percebe da sua forma e a gente combina as nossas percepções para fingir que existe uma realidade, né? Não falando da realidade no sentido de aquilo que me pertence a mim, mas no sentido de realidade compartilhada. A gente combina mais ou menos que isso é azul. Bom, eu acho que isso é azul, a gente não vai entrar nessa discussão. Alguém vai dizer que é cinza, alguém vai dizer que é isso, aquilo outro. Mas a gente tenta chegar no equilíbrio, né? E é muito legal ele trazer essa questão das cores para vocês verem como a percepção é séria. A gente sabe que a percepção masculina das cores é diferente da feminina. E que às vezes a feminina tá igual à masculina e assim, né? Já rodou aí pela internet e pelo WhatsApp do povo uma figura, e que era muito engraçado, porque tinha gente que via de uma cor, né? Via, eu acho que era lilás, e tinha um pessoal que via rosa, né? Então, assim, imagina quantas vezes aqui em casa a gente já discutiu sobre as cores. Ele dizer, mas isso é preto. Eu digo, gente, isso é azul marinho. Peraí, né? Então, isso é percepção, e isso fizeram com a nossa aparência. Isso. Com a nossa autoimagem, da mesma forma que fizeram com as cores. Então, a gente não sabe que todas as cores são belas? Que todas as cores têm sua função de encantar o mundo? Isso. Nós somos uma parte dessas cores e viemos para encantar o mundo, da forma que somos. Agora, imagina que essas percepções peculiares, pra gente é tomada como verdade. Porque quando a gente nasce, a gente tá preso, a gente tá, como falei, com as antenas ligadas para as crenças, para os paradigmas, né, da nossa família, né, das nossas pessoas, nossas figuras de importância, né? Então, a gente tem que pensar, tem que voltar no tempo, pensando em buscar uma autopercepção, uma autoimagem mais saudável, né? E pensar quais eram as crenças estéticas e de comportamento da minha família materna e paterna, né, quando eu nasci. Quais eram os paradigmas de beleza, de inteligência, de valor da época, né? Quais os dogmas? Quais são as verdades? Gente, isso é muito sério. Quais são as verdades incontestáveis? Isso é tudo ilusão, né? Olha, só que já foi quebrado muita coisa. As modelos, para serem modelos, têm que ser magérrimas. Quando elas começaram a morrer, peraí, vamos rever essa situação. Então veja quanto mal a gente faz quando a gente proclama uma forma de perfeição. Não existe. Pois é. Não existe essa forma de perfeição. Então a gente volta para aquela questão, né, para aquela live da crença. Revejam elas tantas vezes for necessário e compreenda que essas crenças foram criadas desde o momento que a gente estava no ventre da mãe, a gente pensar que a mãe teve contrações, ou a gente ouviu o pai e mãe brigando e que a gente não era desejado, né? A gente não querer parecer com o nosso pai para que a mãe não sofra. E aí a gente começa a negar as aparências. Então, se meu nariz parece com meu pai, eu começo a odiar o meu nariz. E nem sei por que eu odeio o meu nariz. Mas é porque tia fulana dizia, mas esse nariz aí não nega, é do pai dela. Entende? Isso são percepções que vão sendo criadas e vão fazendo com que a gente goste ou não goste do que está em nós, diante das dores que nossa mãe possa ter passado, que nosso pai possa ter passado, que os nossos avós fizeram julgamentos sobre pai e mãe da gente, e aquilo que a gente se assemelha a eles, a gente passa a não gostar na gente. E você pode extrapolar isso para grandes grupos de destino, né? Por exemplo, ciganos, judeus, né? Negros, mas pensando em guetos, né? Porque até hoje na África mesmo tem alguns negros que são vistos com preconceito dentro daquela área. Então imagina que meu nariz é um nariz que dá conta de um tipo de pessoa, de um tipo de grupo, de uma raça, de um grupo social, né? E aí olhar para aquilo vai remeter a essas dores antigas. E aí eu vou negar, isso vai trazer muito sofrimento, né? Então, o que é que a gente pode fazer com essas informações que a gente está dando? Fazer uma síntese de vida nova, né? Sob a perspectiva do adulto. Tentar se olhar no espelho e ver tudo de maravilhoso que nós temos. Como é legal ter diferenças.
Como é legal poder dizer, imagina, muita gente diz assim, mas os orientais todos têm a mesma cara. Como é ruim a gente não ter uma identidade, a gente não dizer, nós somos diferentes. E o povo brasileiro pode dizer com certeza, nós somos. Porque nós somos uma junção de uma beleza de pedaços do mundo. E isso é bacana demais. Então, parar num espelho e fazer uma nova síntese, né? Uma nova síntese, tomar a vida com outros olhos, se apresentar ao mundo de outra forma, certo? Então, mudar e entregar aos outros uma nova perspectiva desse novo ser seu. E deixar que eles possam se saborear com esse presente. Né? E aí você vai ter que construir, né? Novos registros, né? Novas mensagens. Né? O autoconhecimento tem disso, de você rever suas crenças, ressignificar suas crenças, né? De se tornar mais consciente de agora, do momento atual, de como adulto, o que eu posso fazer, quem sou eu, né? E o que eu quero ofertar para o mundo, como a Regina estava falando. E aí a gente vai trocar essas falsas verdades e crenças limitantes, de que ou é certo ou é errado. Na verdade, o adulto entende que tudo é como é. Não existe certo e não existe errado. E nós temos a capacidade de olhar para o outro que está dizendo certo e errado e dizer, ok, essa é a tua perspectiva e essa é a minha perspectiva. Você está certo e eu estou certo. E está tudo certo, ok? Então, isso é mudar essa forma de olhar para o mundo, né, através do teu adulto. Tomar para si, né, e fazer por nós e não por ninguém. Então, é aquela situação de entender que nós amamos, né, amar alguém, tomar alguém daquela forma. E essa é a nossa escolha. Então, a gente tem que fazer para nós mesmos. E isso é um movimento que nós temos que ter muito consciente, né? Ser responsáveis por aquilo que nós escolhemos, pela nossa forma de olhar. A gente está falando da forma de olhar do outro, mas qual é a nossa forma de olhar? Para o outro e para nós. Entende? Então, isso é uma coisa que é importante. E olhar e se mostrar sem medo de ser excluído. Porque nós não somos mais criança. Então, a gente não tem que ter medo de ser excluído. Sem medo de ser julgado. Claro, gente, que eu volto àquilo que eu falei quase agora. Não estou falando de nós fazermos situações e nos colocarmos em situações ridículas. Estou falando dentro da perspectiva de estarmos dentro da minha forma para aquele lugar, para aquele momento, tá? Que pode ser diferente, mas também não é bizarra. Certo? Até porque a gente tem que lembrar que a gente não vai agradar todo mundo, né? Exato, não tem como. Não existe. Já que cada um tem a sua percepção, como é que eu vou agradar todo mundo? Nem Jesus agradou. A gente não vai agradar. Mas a gente pode se colocar dentro do adulto e saber fazer um movimento de exposição, né? Que seja adequada. E é disso que a gente está falando. Adequada ao adulto. Não é adequada ao local, ao sistema, mas ao nosso adulto, que em equilíbrio sabe estar em adequação. Ok? Então, precisamos entender que a gente não atende a expectativa de ninguém. Muitas vezes a gente não atende a nossa perspectiva, né? Expectativa. Imagina a gente esperar que o outro vá fazer esse movimento. Isso é uma ideia infantil. E isso é a ideia que foi colocado dentro da nossa cabeça para uma aceitação quando éramos criança. Mas agora somos adultos. E como adulto a gente sabe. Vai agradar a tantos, não vai agradar. E tá tudo bem. Mas eu estou agradando a mim. Imagina eu colocar uma roupa que eu agrado a todo mundo e que eu estou me sentindo apertada, chata, isso, aquilo. Não rola. A gente tem que estar bem, porque bem a gente brilha. E brilhando a gente encanta, independente de como a gente esteja vestido. Independente de como a gente esteja se enquadrando ou não. Se o meu cabelo não foi feito, eu fui para um casamento e o cabelo não deu tempo de fazer com o fulano de tal cabeleireiro. Mas eu passei um gel, fiz um coque, né? E ele estava ali organizado e compunha, mas o meu sorriso estava incrível. E aí o meu sorriso, a minha simpatia, pode ter certeza, você se torna a pessoa mais bonita da festa. É disso que a gente está falando. Pois é, né? Então a gente tem que dar o melhor de si. Né? Se comprometer com a gente é dar o melhor de si. Dentro do limite do possível, obviamente. Né? Então, o que as pessoas se agradarem com o melhor que a gente deu, amém. Né? Então a gente tem que ser mais flexível com a gente.
e com a ideia de perfeição. O perfeccionista, ele está muito vinculado, escutem isso, muito vinculado com uma baixa autoestima, com a idade errada dessa autoimagem. Ele está no movimento infantil onde, para sobreviver, ele teve que fazer muitas coisas para agradar. E ele começou a acreditar que quanto mais perfeito ele fosse, mais ele estaria nessa linha do agradar o adulto que convivia, do adulto que convivia com ele naquele momento. A figura de poder, né? Então, para muitas pessoas, o perfeccionismo vem sendo estudado como doença. Porque é essa falsa percepção que nós temos. Então, seja mais flexível com você. Você vai tornar a tua vida muito mais leve, certo? E entendendo o que o Hugo falou, sempre dar o melhor que você pode, mas dentro do seu limite. Não é para o outro, é para mim. É consigo mesmo, né? É porque quando eu dou o meu melhor, eu me encanto e encanto o outro. Sempre associe essa ideia, que eu acho que facilita. Sempre buscar o caminho do meio. E aí você se coloca em primeiro lugar, né? E eu vou só dar uma pontuadazinha legal sobre isso, porque muitas vezes, por discussões de crenças e tudo mais, se fala que, olha, o egoísmo, você não pode ser egoísta, o egoísmo é infantil, o egoísmo é isso, o egoísmo é aquilo. Bom, o egoísmo é humano. Nós precisamos ser egoístas para poder sobreviver. Porque se eu não boto a minha máscara primeiro, no caso do avião lá, eu não vou poder botar a máscara do outro. Aí os dois morrem. Né? Egoísmo, assim como budismo, espiritismo, xamanismo, é uma busca de si. É diferente de você ser egocentrado, egocêntrico, né? Aqui tá no seu umbigo. Isso é uma coisa doentia quando passa de uma certa idade. Criança é assim. Mas quando você passa e deveria olhar para o outro e não consegue, então aí você tem que olhar de outras formas, né? Com terapia, medicação, com quebras de paradigmas, com constelação, etc, etc, etc. Né? Mas egoísmo é legal. Nesse sentido de autopreservação, de proteção, etc. Então, primeiro a gente olha pra gente com bom egoísmo. Vamos falar assim, esse bom egoísmo, ok? Já que a sociedade botou o egoísmo como uma coisa negativa. Então, vamos reconstruir essa ideia. Segundo, a gente precisa estar presente na vida. Estar conectado, com os pés na vida. Para que a gente possa tomar o nosso adulto e dizer, isso sim, isso minha criança. Conseguir fazer essa divisão, onde estou sendo dominado por uma crença limitante, onde eu estou sendo limitado pelo olhar do papai e da mãe do meu sistema, pelas minhas dores intrauterinas e o que é a verdade que meu adulto vê e sente. Então, primeiro, eu olho para mim mesmo e faço por mim o melhor possível que eu possa fazer dentro dos meus limites, não para o outro. Segundo, eu vou fazer o quê? Estar presente com os pés no chão. E aí eu vejo claramente o que é meu, o que é a expectativa do outro. E eu não estou no mundo para atender a expectativa de ninguém, já dizia Pius, que é o da minha abordagem da Gestalt terapia. Então eu não estou aqui para atender a expectativa de ninguém. Eu estou aqui para viver a minha vida e você viver a sua vida. Então você não precisa atender as minhas e eu também não as suas. Então esse é o primeiro movimento. Mas onde é que está a bronca? Tem uma bronca. É parar para poder... Gente, a gente vai voltar sempre nisso. Olhar como foi a minha vida, da barriga, da minha gestação, até, né, que chama primeira infância, até os meus 7 anos. Ah, Regina, eu não lembro. Não lembro? Pergunta a tia, pergunta a mãe, pergunta a pai. Sai perguntando. Como é que era? Como é que foi? Né? Ontem, uma ficha caiu no atendimento a uma cliente. E foi bem legal, porque numa cliente eu disse assim, eu não entendo... Por que eu sou tão nesse movimento social, né? Eu sou tão... tudo que eu acho que é excluído, eu tô lá, né? Uhum. Isso desde criança, tá? Desde criança eu brigava com os filhos dos moradores do prédio porque destratavam alguma criança filho de empregada. Ai, não dava pra fazer isso comigo porque eu dava em todo mundo, né? Então eu vivia meu pai sendo chamado porque eu tava batendo no povo porque tava destratando. E aí eu fiquei... Ontem eu falando disso com 2 clientes. Falei com uma... Aí levantei a hipótese. Na segunda,
uma cliente disse assim, então, Regina, diante disso que tu tá falando, eu me lembro que quando eu era criança, eu era criada por minhas primas. Então eu devo ter muita coisa de minhas primas ter absorvido da minha autoimagem e da minha autoestima e da forma que eu sou. Eu digo, gente, agora entendi tudo. De onde é que vem esse meu movimento? Eu sempre achei que vinha da minha avó Nininha, mas não. Quando eu era pequena, eu ficava em casa com a minha babá, e ficava com a pessoa que tomava conta da casa, que fazia parte de cozinha, de tudo, chamava Augusta. E que eu chamava de minha Gugu, e que faleceu recentemente. E faleceu me trazendo uma dor tão igual quanto ao falecimento de minha avó. E aí, quem era essa pessoa humilde, sorridente, carinhosa, né, preta, e que eu amava? Tem uma música de Maria Gadu que eu me sinto nela, né? Quando eu me percebo que Maria Gadu começa a se pintar para ser negra, que nem a avó. E eu queria ser muito parecida com o Gugu, porque ela é linda, né? Ela ainda é linda, porque ela vai ser sempre linda para os filhos dela e para quem conviveu com ela. E isso me trouxe muita autoestima. E veja, quem me trouxe essa autoestima, que dizia que eu era linda e que era muito legal conviver com ela fazendo bolinho de feijão para mim, foi a pessoa que era a empregada da casa. E ela me trouxe isso. Então, é aí que a gente quer. Vai investigar, vai pesquisar. De onde vem a tua beleza? De onde foi? Quais foram os olhares? Principalmente os olhares positivos. Porque o negativo só te trouxeram crenças negativas. Vai descobrir os teus encantos e tuas belezas, que foram ditos, né, por todas as pessoas que cruzaram o teu caminho. E se eu não lembro, Rê, começa a se olhar como adulto, como você interage com o mundo. Aonde que dói? E aonde você sorri. O que você sorri são as crenças que ficaram positivas. Aquilo que te entristece e dá raiva, você já sabe que está na birra da criança. Então, anota isso como pontos fortes e pontos fracos. E em cima disso, você vai trabalhar a tua autoconfiança e o teu autoconhecimento. E aí, você se tornando proativo. Em cima disso, você vai criar mudança. Então, isso é um exercício que você pode fazer. Mas de onde vem toda essa insegurança? Bom, a gente pode pensar, né, em quatro coisas que com certeza geraram impactos em você, sejam mais leves ou mais profundos, e que afetam essa insegurança, que afetam essa autoconfiança. E que podem te ajudar, esses pontos que a gente vai dizer, a você fazer essa análise que eu estava falando. Né? A gente primeiro retoma essa questão dos traumas ou de vivências intrauterinas, né? Que parece algo muito longe, mas não é. Elas estão aí sempre reverberando na forma como você interage e percebe. Então, né? Como é que teu pai e tua mãe estavam nessa época? Como eram as questões financeiras que eles estavam passando? Papai pôde ficar ou não pôde ficar? Teve que ir embora, né? Qual foi a forma que você surgiu? Começa a analisar sobre isso. Essa mensagem quando tu estava na barriga de mamãe e de papai. O que é que estava acontecendo? Tu estava vivendo com os avós paternos, com os avós maternos, quando tu estava dentro da barriga, tá? Mamãe estava indo com você para onde? O que é que você estava ouvindo dentro da barriga? Quais são as emoções que a mamãe sentia, que passava hormônios para você e que você tinha reações lá dentro de medo, de insegurança? Quais são? O que foi contado? Quais são essas histórias? Busca isso. Segundo, isso é sério que a gente vai falar. Perceber como o ambiente que você estava na sua infância, sua primeira infância, se ele era um ambiente de comparação. Né? A gente compara, a gente julga, tá? Isso também é do bicho humano, não tem problema, né? Eu tenho que comparar, tenho que julgar o que é melhor pra mim, isso aí faz parte. Mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando se de forma direta ou indiretamente você se via comparado por pessoas de poder, né? Por seu pai, sua mãe, seus professores, etc. E que lembra que isso é que cria as nossas percepções errôneas sobre nós. Os nossos significados infantis geram isso como uma percepção para a vida inteira. Mas é um significado infantil. Então, tem uns exemplos aqui que a gente botou que é bem legal. Né? Então, por que você não faz como fulano? Né? Como seu primo, como seu irmão, como filho de seu Beltrano? Né? Você nunca faz o suficiente, é preguiçoso, é demente, tá muito gordo, tá muito magro. Né? Vamos ajeitar esse cabelo. Ajeitar esse cabelo, meu Deus do céu. Né? E aí as escovas, as toucas da vida, né? Você tá comendo tanto que vai explodir, né? Os bullying da vida, né? Você fala como o tio Zé. Você se comporta como... Me imagina, gente, eu já ouvi tanto isso em terapia.
olha, o seu destino é igualzinho de tia fulana. E sabe o que aconteceu com tia fulana? Ficou doida. E já pensou você passar a vida com medo de ser parecido com aquela tia? Gente, isso vai trazer imagens, né? E criar uma baixa estima em você, porque você vai viver se policiando inconscientemente para não ser aquilo. E quais são as qualidades dessa tia? E você não é aquilo, porque aquela tia é filha de um pai e de uma mãe, e você é filha de outro pai e de outra mãe. Você tem um pedaço daquela tia, mas você não é completamente essa tia. Então não é igual, ok? Então, e quais são os indiretos, né? Isso aí, como a gente faz, gente? E principalmente para os pais. Mas seu irmão é igual ao seu pai em alguma virtude. Mas seu irmão é tão inteligente como seu pai. E isso inconscientemente faz com que você comece a pensar: e eu não sou? E será que eu sou menos? Então, isso começa a trazer construções que são negativas. Começa a pensar aí em casa. O que é que você escutou sobre isso? Então, o filho de fulano já é um grande profissional. Esse aí vai ganhar muito dinheiro e vai ter uma boa vida, porque ele é determinado. Aí você começa: e eu sou determinado? Ai, meu Deus. E ela diz que eu sou preguiçoso. Se eu sou preguiçosa e para ter sucesso na vida tem que ser determinado, não vou ser nunca. Veja que construções que a gente começa a fazer, ok? Pois é. E aí vem outra questão bem séria também. Vale a pena pensar também sobre abusos, né? Abusos de ordem física, abusos de ordem verbal, psicológica e abusos de ordem sexual, né? Então, muitas vezes você acha que não é bom e por isso merece tal coisa, né? E na verdade vive como um adulto em desequilíbrio, que muitas vezes desconta na criança, né? Você está olhando com um adulto que já está doente, já está adoentado e não pode dar muito mais do que ele já está dando, né? E na hora que você recebe aquele carinho distorcido, aquela resposta distorcida, por vezes violenta, né? Aquele descontar, né? Desconta no menino, desconta no cachorro, desconta... você vai se sentir merecedor daquilo ali. E isso pode fazer com que a sua autoimagem, sua autoestima, né, sejam diminuídas. E isso também vai gerar inseguranças, né? Inseguranças constantes. Imagina aquela pessoa que teve um pai que vivia chegando alcoolizado em casa. E quando chegava alcoolizado, ele gritava, ele batia na mãe, ele batia nos filhos. Você começa a todas as vezes que vai chegando, por exemplo, o entardecer, né? Pode acontecer hoje com você. E você não fez uma associação da época da tua infância. E aquilo gera um aperto no coração, que era o horário das 6 horas, 6 e pouca, que o pai chegava alcoolizado. E aí chegava e espancava. Então, essa insegurança da autoestima também é gerada por esses fenômenos. Que isso são abusos. Veja, mas quem estava em desequilíbrio? A criança ou o adulto que estava alcoolizado? O adulto, mas para a criança não. Para a criança a imagem é que algo estava errado nela. Foi culpa dela. Então, é diante disso que a gente precisa perceber. Outra questão é quando uma criança é levada por pai ou mãe a ir buscar a pessoa que está bebendo num bar, na casa de alguém. Isso gera vergonha e medo. E essa vergonha e esse medo do que pode acontecer, de como vai ser exposto, é levado até hoje, até os dias de hoje. Então, nós precisamos parar e pensar. Isso que a gente está dando esse roteirinho é para vocês poderem fazer uma autoanálise. O que foi que vocês viveram? Né? Isso, ok. Numa terapia isso vai rolar fácil. Mas vamos dizer, não estou em terapia. O que é que eu posso fazer? E estou em terapia. Faço essas anotações e levo para o meu terapeuta. E ele vai poder trabalhar comigo, descongelar essas imagens, essas falsas crenças que a gente estava falando, certo? Então, perceber que quando aquela pessoa alcoolizada, aquela pessoa em desequilíbrio, dizia que a gente era burro, que a gente era ruim, isso não é real, né? Isso é uma ideia que ficou de uma situação vivenciada e de dor, gente. Não foi uma situação vivenciada que era besteira. Hoje a gente pode entender, mas veja, isso também não pode ser usado como desculpa para o meu insucesso nessa vida. Não. Especialmente porque agora, se até hoje você não pensou sobre isso, agora você acabou de ouvir. Então acabou a desculpa também. Acabou a inocência, meu amigo. Acabou. E agora? Né? Outra coisa que é interessante é pensar sobre
Essas características que acontecem na nossa vida infantil e que nos afetam, quando você tem um ambiente, né, com muitas palavras de não incentivo, né, um ambiente aparentemente seco, que tem pais, que tem a crença que se eu elogiar meu filho, ele vai ficar preguiçoso, presunçoso. Se eu der muito carinho ao meu filho, homem, botar o meu filho homem no colo, né, ele vai virar homossexual. Toda criança merece carinho e beijo e abraço. E muitas famílias têm essas crenças. E ok, qual foi a família que você viveu? Como é que foi isso na tua infância? E veja o quanto isso te afetou. O quanto faltou incentivo. E vamos dar incentivo para os nossos filhos, netos, sobrinhos, filhos de amigos, né? A gente vai fazer diferente. Vamos fazer um mundo mais bacana. Mas como foi que isso agiu em mim? Como foi que isso aconteceu? Né? Que aquela célebre frase, não fez mais que obrigação. Gente, todo o esforço que aquela criança fez para fazer aquilo não fez mais que sua obrigação. Pensa e mesmo sobre que isso. seja sua obrigação, se ele está vinculado com isso, comprometido com isso, isso é um valor. Só por isso já vale a pena. Mas enfim, eu sei que esse pai, ele também sofreu. A gente está falando disso, mas não é só, de novo, a culpa é do pai, a culpa é da mãe. A ideia não é essa. E não pode ser. Isso é um processo que foi se dando de geração em geração. E se você desperta, você pode fazer todo o sistema despertar e fazer uma grande mudança. É isso que a gente quer. E como é que a gente desperta? E aí a gente vai despertar com o quê? Autoconhecimento, com trabalho terapêutico, né? Com um autocuidado, com um autoamor. As constelações podem te ajudar, mas existem outros vários trabalhos. Porém, só se entregue, né? Que a gente não se entrega, a gente se empresta, né? Porque se a gente se entregar, a gente se perde. Então a gente não se entrega, a gente se empresta por um tempo para alguém que seja sério. Porque isso pode se tornar um tumulto muito maior na tua cabeça. Então, essas questões precisam ser trabalhadas com seriedade, respeito e amor. Isso é fundamental, ok? Então, mas o que eu posso fazer por mim, a partir do adulto? Então, o que é que a gente pode fazer? A primeira coisa, não se comparar mais com ninguém, né? Não aceitar ser menos, porque você nasceu, lembra a live da mãe? Você é um projeto perfeito. Então, se veja como perfeito, né? Se veja com toda a sua singularidade. E se tome nessa singularidade com o maior amor que você tem, que foi o amor que Deus, o sagrado, te deu. Porque Ele te deixou vir ao mundo. Diante das condições que eu não sei, dependendo, os espíritas vão dizer que nós pedimos, né? Mas, bem, que os céus pediram, eu não sei quem pediu, mas a gente nasceu perfeito. A gente nasceu pronto para brilhar e ser mais uma cor no mundo, de um lindo arco-íris que encanta. Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? Não aceitar menos. Começar a construir, a ter um olhar de uma nova convenção sobre nós. Uma nova perspectiva sobre nós, certo? Claro que isso diante do adulto. Segundo. Ok, então, tá. Eu tô agora no meio do caminho, já tô com meus 20 e tantos, 30 e tantos, e chegou aquela autodepreciação que eu faço desde que eu me lembro. Porque meu cabelo nada. É travar, é quebrar com essas autodepreciações. É sair do hábito de se autocriticar. Sair do hábito de pontuar naquilo que disseram que era defeito e você passou a acreditar e todas as horas você passou a olhar para aquilo. Eu me lembro de uma cliente que fez uma lipo, ela fez 2, fez 3 e aí o médico pediu para falar comigo, porque disse que ia ter que colar o umbigo dela nas costas, porque não tinha mais o que tirar, né, daquela criatura. E aí era muito interessante, porque quando ela vinha me mostrar, sempre chamaram ela de barriguda. E aí, quando ela vinha me mostrar uma fotografia que ela tirou, gente, era incrível. Ela tirava foto, aí ampliava, e só importava para ela a barriga. E ela não conseguia, lembra da questão da distorção, da visão que a gente tem da autoestima? Então, para de olhar só para aquilo que você acreditou a vida inteira até hoje, que não era bacana em você. Começa, né, a se olhar com os olhos do amor pessoal, do seu valor pessoal. O que é que eu tenho de mais bonito? O que é que as pessoas mais dizem? Mas, menina, é tão lindo isso teu. Olha para isso. Modifica a forma de olhar para si. Isso é uma grande forma de se ajudar,
certo? Então, o que eu faço de melhor, o que tem de mais bonito em mim, o que as pessoas dizem que eu brilho quando eu faço, é disso, é nesse ponto que eu vou olhar, é nesse ponto que eu vou me pegar. Isso é uma forma de você se ajudar. Então, para com a autocobrança, né? Olha, para com a autocobrança, não que autoindulgência, tá bom? Mas para com a autocobrança. Para de achar de forma infantil que você não é suficiente, de que você tem que ser perfeito, né? Porque é assim que as pessoas, por mais que as pessoas digam que você é bom, você vai olhar, como ela estava dizendo, para a barriga, né? Inexistente, inclusive, né? Agora, outra coisa é não ser autoindulgente, tá? Tá tudo do jeito que tiver bom, tá bom. Eu faço o melhor de acordo com o que eu entendo que é o melhor. O meu padrão sou eu e eu cheguei no suficiente pra mim. Massa. A partir daí, os outros vão lidar com isso aí. E sim, eu sou o suficiente. Porque eu vim pronto para realizar. Tem coisas que eu preciso lapidar. Tem coisas que eu preciso desenvolver, treinar. Ok. Até porque nós estávamos com uma visão distorcida por nossas crenças. Agora que eu já fiz todo aquele exercício de análise, já entendi de onde vem, parou. Não existe isso. Isso não é real. E aí eu tomo esse olhar e essa forma de me conduzir para a vida de outra forma. Tem um alerta que é bem interessante. Vale a pena a gente dar mais uma pequena pontuada sobre eventos dados como perigosos em nossa vida, né? Os eventos negativos, o que a gente entende como negativo, ficam registrados com maior poder, né, como informação, né, como uma forma de assegurar nossa integridade. Isso fica armazenado, né, como um instinto pelo cérebro, para poder reagir diante de ameaças à nossa integridade física e emocional, né, para uma reação de evitação futura. Né? Por que eu estou falando isso? É porque às vezes essas crenças, às vezes os traumas, que são na verdade reforços das crenças, né, podem estar num lugar que você vai chamar na terapia de ponto cego, porque você colocou ali, porque você não aguenta ver. Então chegou perto, você tangencia, você corre, E isso aí, meu amigo, aí vai ser trabalhando em terapia. Aí você vai ter que ter alguém que não tem o mesmo padrão seu para ver as diferenças e te dar um feedback de crescimento, né? Isso é fundamental. O que é que pode te ajudar? Gente, pensa assim, quantas vezes vocês já foram elogiados? E quantas vezes você negou os elogios? Não é bem assim, são os seus olhos, né? Então, olha para esses elogios espontâneos, toma eles como possibilidades, grandes possibilidades, né? De uma realidade e vai olhando para aquilo e se tomando daquilo, né? Começa a entender que o outro também te olha com amor. Que muitas coisas que se repetem, tá mais fácil ser verdade do que mentira. Claro que você vai fazer padrões para ser rejeitado, para ser acusado, né? A gente já falou disso de crença. Mas os elogios espontâneos, não estou dizendo aqueles elogios de um funcionário para te agradar. Não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de espontâneos. Eita, como tu tá bonita hoje. Eu adorei a cor disso. Ou essa roupa caiu tão bem, esse tipo de modelo de roupa. Presta atenção, porque vai estar pontuando uma nova construção positiva sobre quem é você. Aceita os elogios. Isso vai te ajudar. Isso de uma forma tranquila, né? Também não fica viciado em elogio. Porque, às vezes, olha, mas tu estás tão bonita hoje, Hoje? Como assim, hoje? Eu não tô bonito sempre. Já passou por isso? Eu já passei por isso, viu? E é muito constrangedor e você fica, como assim? Eu vi beleza, então não dá pra gente ficar nem viciado nos elogios, né? Viver... E nem desatento. A eles. Né? Nem rechaça, nem vicia. Olha pra eles. Saboreia eles, como qualquer coisa que a vida te entrega. Ficar dentro da consciência que sempre, se eu dou o melhor de mim enquanto adulto, eu dei o suficiente. Mas eu dei o suficiente dentro do meu limite para mim. E isso é um reflexo no outro. Isso é fundamental. Eu só posso amar o outro dentro da perspectiva de se eu souber o que é o amor a mim mesmo. Então, é em cima disso que eu vou começar a me construir. Quanto que eu me amo? Quanto que eu sou gentil comigo? Quanto que eu me aceito? Né? E se não me aceito? Não me aceito dentro da perspectiva de quem? Porque agora eu me aceito. Porque eu sei que eu sou perfeito. Eu sei que eu sou o suficiente. Então, esse exercício salva.
Salva, pelo amor de Deus. E GVT. Então tá. Tá preparando, os baixar vivo, preparando. Tá vendo ali escrito preparando? Agora foi. Posta. Não. Aguarde. Avançar, vai. Bota uma letra e vai. Então, gente, voltamos, né? Então, a gente pode criar o hábito também de perguntar: e se eu quisesse que alguém que eu ame muito fizesse algo por mim, o que seria essa coisa? Faça por você mesmo. Diga para você frases positivas, como eu posso, eu mereço, eu consigo, isso todos os dias, né? Fale para você as coisas que você se orgulha de você. Isso é treinamento, tá? Isso é um treinamento diário para que você se fortaleça em quem você é, né? No seu poder pessoal, né? Outra coisa que é importante é parar de buscar aprovação. Se a gente já entendeu, né, que isso vem da criança, isso é uma coisa que vem de lá de trás, de quando a gente é pequenininho, a gente precisa entender que isso gera ansiedade. Se toda vez que eu me arrumo toda e pensar: ai meu Deus, será que ele vai gostar? Será que ele não vai gostar? Eu vou ficando doidona. Eu perco muito do sabor do me arrumar. Eu perco do sabor de estar me preparando, né, para aquela situação com o outro, mas eu estou me arrumando para mim, né? E o outro vai se encantar com essa beleza. Então, para de buscar aprovação. Se o outro não gosta, é porque não era o outro, cara. Não era pro outro que você tinha que se vestir, né? Então, se veste para você, se organiza para você. E para as mulheres, esse outro geralmente é outra, né? Ainda vale colocar isso. Se fulano, se beltrano, se cicrano, se... Não, gente. Porque elas não são a sua mãe, elas não são o seu pai, elas são apenas uma ilustração, né? Isso, e entender, né, que o bebê pensa que magicamente eu faço algo e agrado. Isso. Certo? Quando eu faço uma gracinha, quando eu faço uma espertice, quantas pessoas a gente já viu em situações bancarem o ridículo dentro de uma situação, porque quer fazer graça e passa do ponto, né? Por que isso? Porque tá na ideia infantil que se eu fizer uma gracinha, papai ria, mamãe ria, vovó ria, então eu vou fazer aqui para ver se a coisa acontece. Não, volta pro adulto. A gente não precisa de aprovação. Nós somos o que somos, estamos dando o suficiente, da melhor forma que a gente pode, e isso é bom, certo? Então, é dentro dessa perspectiva que a gente vai passar a se relacionar conosco e com os outros, né? No adulto, quanto mais eu quero agradar o outro, lembra disso, mais eu me perco de mim. Então, a gente não pode se perder da gente, certo? Eu me agrado, eu sei quem eu sou e ofereço quem eu sou, porque é o melhor que existe. Eu, ok? Então, a gente precisa perceber isso. Não podemos tirar o foco em nós. O foco não é o outro. Eu não posso controlar o outro. Não são as minhas atitudes, minha forma de vestir, minha forma que vai fazer com o outro isso ou aquilo. Não, porque eu não sei quais são as crenças do outro. Porque eu não sei sobre o sistema do outro. Então, eu faço dentro de um foco, realizando, né, com os pés no chão, como eu falei antes, em mim. O foco sou eu. Isso. E tomar muito cuidado com a frasezinha que a gente faz e não se dá conta que tá fazendo pro outro, que é assim, ó: fiz de tudo, né? E é assim que ele me trata. E é assim, a mãe adora, minha gente, mãe adora fazer isso. Fiz tudo por você, a vida inteira por você. Desisti da minha profissão por causa de você. E é assim que você olha pra mim. E a gente traz isso pra vida, né? Ah, poxa, mas eu tratei o meu antigo companheiro com todo o amor, todo o carinho. Eu me apaguei, eu me anulei. Olha uma frase boa. Eu dei os melhores anos da minha vida pra aquele cara e ele vai se embora com outra. Poxa, que é isso?
Você deu? Não. Você investiu em algo que você achava que era interessante, que era fazer o outro olhar para você, agradar os desejos dele, os desejos infantis dele, porque você assim estava agradando o seu desejo de pertencer, né? Dando conta das suas questões sistêmicas, né? Você estava dando demais. Assim como o Bert Hellinger diria, você estava dando demais. E cadê a compensação disso? Você estava cobrando demais. Exato. Então, o dar e o receber, voltamos. Quando falamos de relacionamento, falando sobre isso, né? O dar e o receber é em igualdade, ou pelo menos com pequenas diferenças nesse dar e nesse receber. Ninguém vai me amar mais porque eu estou dando mais. Porque na hora que eu dou mais, eu gero mais expectativa que o outro me dê. E isso gera ansiedade, que gerou ansiedade na criança, que ficou no movimento de estar sempre agradando. Então, isso são distorções infantis e que a gente precisa corrigir, gente. Não tem jeito. A gente precisa olhar para a nossa primeira infância e ver como é que a gente está se relacionando com o mundo e conosco, né? Dentro de nós. Então, a gente precisa, em sumo, dar prioridade a nós mesmos. E o quinto, né, dos 4 que a gente falou, agora a gente vai falar do quinto, deixar o passado no passado, né? Separar o passado do presente, entender o que vem do passado e deixar lá, desde nossa vida uterina, a nossa infância e a tudo que a gente reforçou durante a vida. Porque lembra, até os 7 a gente criou uma situação, né? O cérebro da gente pegou aquilo ali como uma realidade. E a gente viu em crença, retroalimentando aquilo como realidade. Reforço, né? Reforço. Né? Então a gente precisa entender o quê? O passado fica no passado. Eu tomo o presente e olho para o futuro que já existe e que está pronto e que é lindo. Ele está ali. O que a gente vai chamar em constelação do nosso holograma de perfeição. Ele está lá e ele está me esperando. Mas se eu estiver preso, emaranhado, congelado nas minhas questões do passado, dos meus relacionamentos passados, e que eu não entendia que eu fazia um movimento sistêmico, que por isso eles estavam dando errado, e papapá, automaticamente eu não vou para o futuro. Eu fico me enrolando e eu fico vivendo a cada dia, retroalimentando crenças negativas e não posso me ver, e não posso me amar. E isso não vai melhorar o mundo. O mundo só melhora quando todo mundo se auto-ama e, consequentemente, expande esse amor. E aí tudo vira amor. E o Bert fala, o amor é a única coisa que cura. O amor é a cura. Então a gente primeiro faz como diz Jesus. Primeiro se ame, né? Então, amar é o próximo como a si mesmo. Primeiro se ame e ame a todos os outros. É um trabalho de amor. Primeiro entenda, comece a amar. Isso. E aí depois você consegue ter algum parâmetro, né? Então, a gente precisa entender o passado, a gente precisa se responsabilizar sem culpar essas pessoas que fizeram esse movimento, entendendo que vem de uma retroalimentação sistêmica e cultural. Então, a gente não julga, a gente pensa assim, gente. Eu gosto de pensar assim. Foi tudo como tinha que ser para que eu me tornasse uma pessoa incrível lá na frente. Mas foi tudo como tinha que ser, de forma inconsciente até hoje. A partir de hoje eu estou atento, a partir de hoje eu estou desperto. E no exercício de estar no adulto eu vou fazer diferente. Mas tudo foi exatamente como tinha que ser. Eu não tenho que pensar, se eu tivesse nascido em outra família, em outro tempo, em outro momento. Não, você nasceu no tempo certo, dos pais certos, tudo foi perfeito. Porque Papai do Céu tem um objetivo com a gente. A gente é uma peça de uma engrenagem maior, a gente já falou disso. E essa peça dessa engrenagem maior só vai estar perfeita quando ela tiver passado por tudo que tinha que passar. Então, agora é hora de despertar. O mundo está sendo convidado a despertar. O mundo está sendo chamado a olhar para dentro. Então, vamos fazer a parte da gente. A gente olha para dentro, encontra o nosso adulto, olha para a nossa criança, identifica as questões e deixa o passado no passado, toma o presente e vai para o futuro. E esse futuro é massa. Tá tudo certo lá, esperando por a gente. Mas se a gente estiver desperto. Então, é preciso que a gente se dá prioridade. É preciso a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, né? Se manter positivo, né? E definir os seus valores. E caminhar de acordo com os valores que definiu, né? Mesmo que alguns deles venham de papai, alguns deles venham de mamãe, eu ressignifico. A partir de hoje, vejo papai e eu tomo pra mim. Vejo mamãe e eu tomo pra mim. Vejo papai, eu já não tomo isso. E voltando, sempre lembrando de ajudar os nossos descendentes, ajudar as nossas crianças, para que eles não passem por isso que a gente passou. Então precisamos
praticar o auto-amor e fazer crescer a autoimagem e a autoestima positiva e saudável no mundo. Eu faço em mim, faço para os outros, ensino os outros, elogio os outros, né? Falo quão bacana cada coisa, cada pessoa tem, estimulo as crianças e aí eu faço que o mundo fique mais saudável, fique mais amoroso, né? E aí todos precisamos lembrar que somos perfeitos para o nosso papel na engrenagem maior. Todos, desde aquele cotoquinho, aquele bem velhinho, todos têm uma função, todos têm uma parte, todos são belos e lindos como são. É a partir daí que a gente vai pensar. Então, se a gente não erra, a gente não existe. Já dizia isso há muitos anos atrás, em 1200. Quem dizia isso? Santo Agostinho dizia Falor ergo sum, 1200 anos antes de René Descartes dizer penso, logo existo. Santo Agostinho, né, na Idade Média, já dizia: eu erro, logo existo. Eu me engano, logo existo. Então, a perfeição, ela não é algo alcançável. Ela não é algo do humano, obviamente, porque ela é algo idealizado. Ela é uma ideia. Então, ela não é humana. Então, que a gente entenda que nesse caminho, nessa trajetória, a gente vai errar. E esse errar também é bonito, porque faz parte do aprendizado. Nada é perfeito, ok? Então, a gente precisa tomar as nossas histórias de verdade para poder fazer a diferença. Eu preciso conhecer a minha história, eu preciso conhecer os meus antepassados, eu preciso repensar as qualidades dos brancos, dos negros, dos índios, dos vermelhos, que nós somos as 4 raças e nós temos essas qualidades. Nós não precisamos também nos agarrar a esses conceitos errados, a essas imagens erradas sobre essas cores, né? Sobre essa etnia. Não, nós temos as 4 e as 4 têm coisas incríveis dentro de nós e a gente precisa tomá-las com igualdade e com carinho e se amar de dentro para fora, porque o outro só pode me amar quando ele realmente conhecer quem é essa pessoa incrível que eu sou. Senão, ele vai amar ideias. Ele vai amar ilusões. E uma relação de verdade só acontece se eu estiver inteiro e se eu for real. Senão, não tem essa possibilidade. E eu só expando para o mundo quando eu sei da minha potencialidade. Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar. Então, eu preciso desenvolver lado a lado o autoconhecimento com a autoconfiança. Dentro do autoconhecimento, aquilo que eu falei antes, pontos fortes e pontos fracos. Que isso vai me levar, sabendo disso, olhar para o meu propósito de vida. Mas eu olho isso de lado com a minha autoconfiança, entendendo que eu mereço, entendendo que eu sou suficiente, entendendo que eu mereço receber e ser no mundo. Então, na hora que eu junto isso e me torno proativo, eu ajo, eu tomo iniciativa, eu sou responsável para que aquilo dê certo, eu não use mais desculpas de acusar ninguém, o mundo, o momento do mundo, para as coisas não acontecerem, certo? Eu posso tomar o meu caminho, eu posso rever, ressignificar tudo isso que eu vivi, né? E aí eu posso me ajudar. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso lidar com essas distorções estando no adulto? Bom, uma coisa importante é pedir e se abrir para feedbacks, né? Se retroalimentar a partir da percepção do outro. Não ir empenhar pelos ouvidos, como se fala aqui no Nordeste, né? Não deixar mais ouvir o que o outro tem a dizer. Porque lembra que eu falei do ponto cego? Quando outra pessoa está olhando para você, ela não tem o mesmo ponto cego. Então ela pode ver aquilo que você está se enganando, né? Então isso ajuda no autoconhecimento, né? Porque mostra nossas sombras, nossos pontos cegos, né? E as sombras são importantes para que a gente possa desenvolvê-las. A gente precisa ter a coragem de pôr as nossas sombras na luz para poder encontrar um novo eu dentro da gente. Isso é fundamental. E o feedback dá um medinho. Mas se eu entender que eu não tenho que tomá-lo 100%, eu entendo que eu posso aprender com ele, com o melhor que ele tem para me dar, né? Eu vou conseguir rever várias situações e várias formas que eu me coloco. Então, tenham coragem de ter o feedback. Não entra na birra, não responde, não luta com isso como se fosse uma crítica ou como se fosse uma batalha, né? Apenas recebe aquilo ali, né? Então, se eu pensar isso, existem 3 possibilidades numa comunicação,
tá? Eu posso estar no eu, focado e autocentrado. Eu posso estar no outro, totalmente entregue ao que o outro crê, ao que o outro vive, ao julgamento, ao pré-julgamento alheio. E eu posso estar numa posição que é chamada tecnicamente de posição do observador, que é um lugar que ouve o discurso, né? Que avalia aquele discurso. Então eu dou um passo para trás, ou eu faço o exercício de dar um passo para trás e vejo aquela conversa, vejo aquele discurso, né? A partir do mérito que ele tem, a partir da lógica que ele tem. E desta forma eu posso me reposicionar mentalmente. Toda vez que vocês estiverem diante de uma crítica muito grande, vai para esse lugar, para esse terceiro lugar, né? Fica isento um pouco, porque ali você consegue filtrar. Você consegue filtrar o que é do outro, dentro das crenças do outro, e o que é teu e que você precisa melhorar. Isso vai te ajudar muito. E uma terceira possibilidade é manter a mente de eterno aprendiz. Entender que a gente sempre precisa e vai ter algo a aprender. Quem estuda muito, feito eu, às vezes dá até angústia, porque você fala assim, gente do céu, eu não estudei um grão de areia. No mar, né? É oceânico a quantidade de coisa que eu tenho para estudar. E que bom que tem tudo isso para estudar. Então, entender que a vida é muito pequena para que a gente tome grandes atitudes. Então, faça o máximo. Estude, leia, se aprenda, né? Se descubra, para que você tenha essa vida, né? Dentro da maior plenitude que você pode. Porque o tempo passa rápido. Aproveitar o outro. Isso, porque aí você vai se encontrar inteiro. Porque por mais que eu estude, eu não vou estudar tudo que eu posso. E se outro que estudou outra coisa me faz uma crítica, a partir daquela crítica eu ainda posso aproveitar o tempo de estudo daquele cara. Também, olha que legal. Né? O truque é esse, né? E tá, mas eu vou ficar nessa batalha o tempo todo? Vai, mas pode ser mais tranquilo. Se eu encontro uma família de alma. Esse é o quarto passo. E esse é um passo incrível e que é uma descoberta na minha vida de alguns anos pra cá. E isso é muito legal. Vocês, de alguma forma, ou parte de vocês, ou alguém que vai ler, ou vai ver esse vídeo, quando isso tiver como um vídeo, pode fazer parte da nossa família de alma. Pode comungar do que a gente acredita, né? Pode sentir, pensar, visualizar o mundo, né? De tal forma que convirja, que haja uma convergência conosco, né? E isso retroalimenta, isso potencializa. É encontrar pessoas com propósitos comuns, que olhem esse mundo dentro daquela perspectiva, né? É poder estar aberto e num lugar. Quando eu estava construindo o texto, eu pensei muito nisso, na sauna sagrada. Na sauna, eu coloco para todo mundo, você está vendo o outro, você está com o outro, mas o processo do outro é o processo do outro. E todo mundo entende, porque ali tem uma família de alma. Então você até sofre com o outro, mas você entende que ele precisa passar por aquilo. Então você faz o quê? Você está presente, você está ali. Vambora, irmão, vambora. Mas o outro tem que vivenciar suas dores. Você não vai tentar ter uma relação para que o outro te olhe, para que o outro goste de você. Você ama o outro dentro do seu processo de crescimento, porque você compreende que você também tem o seu processo. Então, essa família de alma que a gente está falando, ela te impulsiona a voar para os teus propósitos. Porque ela está ali contigo, te aceitando e te tomando como você é. Mas não esquece, algumas pessoas dessa família estão no processo de crescimento. E vão ter julgamentos, e vão ter suas descompensações. E ok, mas você percebe que está ali no mato como a gente fica, por exemplo, o nosso grupo, que muitas vezes, e vocês estão convidados, quem nunca fez, venha participar com a gente, que é super legal. A gente vai lá para um sítio chamado Grande Mãe, que só tem trabalhos de cura. E a gente faz isso, a gente fica ali um cuidando do outro, né? Um olha para o outro com carinho, todos comem juntos, fazemos um movimento de compreensão de que todos são importantes. Então, essa família de alma pode te ajudar. Pode ser que essa família de alma seja academia. Eu não estou falando academia de ginástica, mas vai que seja também, né? Vai, né? Todo mundo bora lá trabalhar fitness pelo corpo, mas em que perspectiva desse corpo?
Por uma autoimagem? Qual é? Né? Mas não, por uma vida mais saudável, a gente vai começar a nadar, correr, andar de bicicleta, virou todo mundo triatleta, super legal, é a tua família, a gente não vai comer esse tipo de coisa, não vai comer esse tipo de coisa, ok, encontra essa família que te funcione de uma forma saudável para você se amar mais, e se amando mais, você possa expandir isso para o mundo, certo? Então, autoestima, em suma, é o que é autoamor, tá? Empreste-se, que eu falei a vocês, aos outros, se relacione, mas não se dê, né? Você só se dá a si mesmo. Pois é, né? Esse pensamento antigo do Michel de Montaigne fala e toca exatamente nesse lugar. A gente empresta ao outro, a gente oferece ao outro, mas a gente volta para si mesmo e só se entrega a si mesmo, né? A gente não vai colocar no outro o peso de receber os nossos corações. Voltando para a ideia da última live que a gente fez sobre carência, né? A gente não vai dar a guarda do nosso coração para ninguém, né? Porque a gente vai entrar nessa relação como adulto, mesmo nessa família de alma. Eles não estão aí para suprir a sua criança ferida, eles estão aí para somar com o seu adulto. Então é muito legal que a partir de hoje você comece a pensar quem é você verdadeiramente, né? O que você quer para você? O que você mais gosta em você? O que as pessoas dizem que você é massa, como a gente diz aqui no Nordeste. Pensa sobre isso, anima isso dentro de você, se dá o direito de participar dessa nova descoberta de quem é você de verdade, né? Sem esse olhar tão poluído dos outros, né? Então a autoestima, para achar essa autoestima é buscar, acreditar, fazer, tornar o propósito de vida mais amplo. É ter a certeza interna que és apropriado para a vida, com toda a sua singularidade. É ter a certeza interna que és valioso sendo quem és, que és a peça perfeita de uma engrenagem maior que precisa de você para funcionar de forma plena. É ter a certeza interna que se pode aprender e treinar para crescer em felicidade e em sucesso. É ter a certeza interna que a grande obra da vida é a própria vida. É ter a certeza interna que a vida é muito mais curta para ser pequena. Ela foi projetada para a imensidão do ser e de vir a ser. É ter a certeza interna que já trazemos todas as ferramentas dentro de nós e pô-las em ação a serviço de algo maior. É lembrar que todos os traumas podem ser ressignificados. O nosso cérebro é perfeito, ele é neuroplástico, ele pode ser ressignificado. E que valores essenciais podem ser desenvolvidos, né? Podem ser escolhidos, assumidos e desenvolvidos. Então vamos pensar junto agora. Todos temos valores, né? O que na prática os nossos valores fazem bem a nós mesmos, tá? Quando acreditamos e desenvolvemos os nossos valores, tornamos-nos plenos e podemos desabrochar e podemos transbordar para o mundo esse amor. Nosso ser essencial é uma joia. Vamos pensar nisso. É uma joia. E essa joia tem facetas, que são os nossos valores, aspectos do nosso ser, expressões do nosso ser, né? Então, por exemplo, se eu gosto de cuidar, quando eu cuido, né, eu limpo essa joia. Eu limpo essa joia e a faço brilhar. E eu encanto as pessoas e me encanto com isso. Então, vamos olhar para a nossa essência. Vamos olhar para os nossos valores, tá? Então, se você faz o bem, você se sente bem e assim você está expressando o seu ser. Está sendo coerente com o brilho da sua joia, com o brilho do seu ser, né? Atende o que é mais importante para você. Só é, sem julgamentos. Você faz porque faz. É aquilo que você faz e faz. Gente, eu faria isso para qualquer pessoa. Porque isso é seu, é inerente. E você deixou de olhar para isso. Olha para isso que você faz sem julgamento, que você faz com entrega. Você se torna a própria joia quando você faz isso. A joia que cada um de nós somos. Então, desenvolver-se pessoalmente e espiritualmente vai te levar a ficar mais próximo dessa essência, dessa joia. Então, viva mais o seu ser uma joia. E aí a gente te convida
Ou melhor, a gente deixa esse exercício lá no YouTube para vocês verem, por causa da hora que já eu vou atender. Então, a gente vai deixar um exercício, uma visualização bem linda para vocês fazerem. E aí a gente quer terminar com uma citação de Nietzsche. Torna-te quem és, nem mais nem menos. Esse ser único e especial, com tudo de bom e complicado que você tem, com a possibilidade de olhar para si com orgulho de tudo que encontra em si. Inclui jogar luz sobre a sua sombra. Torna-te quem tu és, com todas as realidades. Realidades que fazem parte dessa pessoa, desse ser humano que é você. Confie em si. Siga adiante e seja feliz. Esse é o nosso desejo para vocês. E a gente vai botar essa live lá no YouTube, A Alma do Mundo Agradece. E vai ter um exercício para vocês fazerem, para que vocês encontrem essas joias. Essas joias que é a tua essência, que é o melhor que você tem para dar. Se encontre, se olhe com outros olhos, se encare como adulto e ajude a todos que estão no adulto a fazer o nosso mundo melhor. Ajudem as nossas crianças a se amarem mais, a se verem como são e não como a gente gostaria que elas fossem, como o mundo gostaria que elas fossem. Se encantem com a sua singularidade. E mais tarde, às 20 horas, tem a meditação sistêmica que pode te ajudar a ir a esse lugar. Fica aí o convite. E para a semana tem mais. Um forte abraço e a Alma do Mundo agradece. Fiquem com Deus. Arro. Ok, gente. Então, se prepara para fazer uma pequena visualização para dar seguimento a esse trabalho com a sua autoestima. Visualize a si mesmo, perceba a si mesmo tendo seus pais atrás de você e atrás deles seus avós e seus bisavós. Sinta a força e o amor fluindo deles para você. Se preencha dessas duas forças. E à sua frente, visualize o sagrado. O que você entende por sagrado. Perceba que de alguma forma o sagrado aponta para os seus próprios pés. Você percebe só agora que a seus pés tem um baú. Provavelmente ele passou aí a vida toda, mas só agora que você consegue percebê-lo. Abra esse baú. Esse baú está cheio de joias, que são os seus valores. Quais são as suas joias? Quais são os seus valores? Quais são as suas qualidades? Perceba que algumas dessas joias precisam ser limpas, mas outras brilham como pequenas estrelas. Agora, escolha 10 joias nesse baú que lhe chamaram a atenção. E olhe para elas. 10 qualidades que você possui. E tome esse tempo para nomeá-las. 10 qualidades que estejam nesse baú. E olhe para elas. Respira essas qualidades e todas as outras de dentro do baú. E agora você vai se preparar para ir para a vida com esse tesouro no coração. Abraça esse tesouro e caminha para a tua vida. Caminha para a tua vida com esse tesouro em seu coração. A alma do mundo agradece.